Com a palavra, o deputado Vasco Landini. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa, telespectadores da TV Assembleia, TV Verde Vale, o Cariri, lá no meu Juazeiro, as senhoras e meus senhores. Senhor presidente, nós estivemos nesses últimos dias assistindo às manifestações nas ruas do Brasil e ultimamente ouvimos da senhora presidente Dilma, no seu pronunciamento, que estava ouvindo a voz das ruas. Tudo bem que estivesse ouvindo o que ouviu. Mas, sinceramente, senhor presidente, senhores deputados, senhores telespectadores, nos pareceu que a presidente ouviu, mas não entendeu, não compreendeu. Porque as vozes das ruas, senhor presidente, quando se trata da questão da saúde, ficou extremamente esclarecido, claro, bem nítido, de que o que pede é o funcionamento efetivo do sistema de saúde pública do Brasil e o fortalecimento do SUS. Esse é o recado nítido dado pelas vozes das ruas brasileiras. As vozes que a presidente ouviu certamente não foram as vozes que ecoam com muita força de que o nosso sistema de saúde pública brasileira está combalido, falido, sucateado, senhor presidente e senhores deputados. E ainda cobram da presidente que gostariam que ela fosse tão generosa e tão célere como foi com as empreiteiras que construíram os belíssimos estádios de futebol no Brasil afora. É isso que eu acho que todos os brasileiros estão escutando, estão ouvindo com muita nitidez e com muita clareza no que está falando as ruas do Brasil. É isso. Deputado, quando possível, permita uma parte. Com certeza, deputada, com certeza. Por que tanta generosidade, senhor presidente, em investir bilhões de reais em estádio de futebol e deputado, por que não usa dessa mesma prática? Parte, Silvano. Com certeza, deputada Silvana. Com esta mesma prática e generosidade para colocar bilhões de reais na estrutura de saúde pública brasileira e no sistema único de saúde do Brasil. A voz das ruas, senhora presidente, não pediu em nenhum instante que fosse importado médico de outros países para cuidar da saúde dos brasileiros. Quando possível, a voz das ruas... Deputada Eliane. Com certeza, deputada, logo após. A voz das ruas pede investimentos concretos nos hospitais públicos, visto
que estão caindo aos pedaços, visto que as pessoas estão morrendo nas macas, nos corredores dos hospitais. Eles pedem UTIs, centros cirúrgicos, mamografias, tomógrafos, ultrassons, remédios, luvas, esparadrapos, insulinas, antibióticos. É isso que estão nas ruas pedindo à população brasileira. As vozes das ruas brasileiras, senhor presidente e senhores deputados, clamam pelas vidas ceifadas nos corredores dos hospitais e pelos postos de saúde inadequados Brasil afora, aonde não dispõe da mínima condição de um médico fazer um simples diagnóstico, porque, na grande maioria das vezes, lhe falta um hemograma, lhe falta um simples raio-x. E isso é o que traduz as vozes das ruas do Brasil. As vozes das ruas do Brasil não está falando na ineficiência da saúde por falta de médicos. E as vozes das ruas perguntam e fazem algumas perguntas. Por que não foi aprovada a PEC 29, que certamente daria um suporte econômico, financeiro à saúde, que poderia minimizar a grande dessas dificuldades que o Brasil inteiro assiste e que assiste impotente, sem ter para quem recorrer. Foi isso que levou Deputado Vasques, o povo Ferreira às Aragão. ruas a gritarem, meu caro deputado Ferreira Aragão. Não foram às ruas para dizer que a saúde está sucateada pela falta de médicos. Importar médicos é uma resposta muito simplória para uma equação tão complexa como é a equação da saúde pública do Brasil. O Brasil possui, meus senhores e minhas senhoras, 400 mil médicos. O Brasil forma por ano 20 mil profissionais. E é o segundo país que tem o maior número de faculdades de medicina no mundo. Eles estão mal distribuídos. E isso é sobejamente conhecido. Mal distribuídos porque não vão se submeter ao ridículo de ir lá para uma periferia ou para o interior distante para não ter a condição de exercer a sua profissão com dignidade. Porque se para lá forem, vão atuar num posto de saúde insalubre, precário, sem condições sequer de poder pedir um hemograma, um simples hemograma, para poder estabelecer um diagnóstico. E quando isso consegue, falta-lhe o remédio. Quando isso consegue, faltam outros instrumentos e equipamentos capazes de fazer com que ele faça um diagnóstico correto. É triste, mas as vozes das ruas não traduziram o desejo da importação de médicos de outros países. Importar médico não é como se importa uma máquina. Um médico é um ser humano que tem sentimentos e que tem uma cultura arraigada ao longo da sua história. E que dificilmente, muito dificilmente, se adapta aos costumes, se aclimata às doenças que são só nossas, doenças tropicais, doenças regionais, doenças brasileiras. Vasques, Ferreira Aragão. O que pode ser
evidenciado, senhores, é que os investimentos em saúde são baixíssimos. Baixíssimos. O SUS, que é a grande rede de atendimento dos brasileiros, está falido. Um procedimento do SUS é vergonhoso se dizer quanto é uma consulta paga pelo SUS a um médico. É R$12. Uma cirurgia para se tirar o cidadão da escuridão, da cegueira, paga-se R$600 para 3 profissionais, além dos custos para se praticar essa cirurgia. São esses dados que a população deve saber e que certamente a presidenta não conheça. Mas essa é a realidade. Como se ter saúde de qualidade num sistema falido, aonde o médico não tem condições de trabalho, aonde não se tem uma carreira dentro do próprio SUS, uma carreira profissional que dê estabilidade digna ao profissional? Está espalhado os PSFs pelo interior inteiro. É um verdadeiro absurdo. Vão atender nos PSFs sem condições também. E ao atender numa administração, estão sobre o manto administrativo daquela pessoa de plantão sem nenhuma segurança. A ele perder as eleições, o gestor entrante coloca todos os médicos para fora e renova a sua equipe. E isso não dá estabilidade aos médicos. Portanto, senhores deputados, deputadas, telespectadores, é bom se fazer umas perguntinhas, meu caro Ferreira Aragão. É melhor trazer milhares de médicos para o Brasil? Ou é melhor equipar e revitalizar os hospitais que nós temos e que estão sucateados? Comprando milhares de raio-x, de tomógrafos, de ultrassons, equipar com remédio, antibiótico, insulina, que falta insulina de país afora para tratar os diabéticos. É isso que está precisando no nosso sistema de saúde brasileiro. Ofereça um plano de carreira no SUS, senhora presidente. Faça um concurso digno e trate com dignidade e dê estrutura aos médicos para ver se não aparecem médicos para ir trabalhar nos mais distantes rincões do Brasil. Agora, depois de tudo isso realizado, se realmente acontecer a falta de médicos, aí sim nós poderemos até admitir que se importe médico. Mas importar médico para tratá-los como profissional de segunda classe e tratar o paciente como paciente de segunda classe, aí não dá, é querer realmente imaginar que nós não temos inteligência. Eu queria começar os apartes, Deputado Vasco, Ferreira Aragão. começando pela deputada, você, deputada, depois a deputada Silvana, a deputada Eliana e depois o meu caro Ferreira. Deputado, eu acho que quem está no Poder Legislativo e Executivo, que está em sintonia com o povo, dá para perceber que a angústia maior da população brasileira é a corrupção, né? Em uma pesquisa foi detectado que a corrupção, a aprovação da PEC 37 e o sistema de saúde. Então, são os 3 maiores problemas do Brasil. Aprovar essa PEC 37 é uma verdadeira vergonha, né? A verdadeira vergonha é começar a dar mais poder aos corruptos. Só interessa a quem é corrupto. E a questão da saúde, a questão da revalidação desses médicos entrar no Brasil sem essa revalidação dos diplomas. É um verdadeiro absurdo. Eu acho que a gente poderia, deputado, sugerir à presidente Dilma que ela deixasse o tratamento que ela faz lá num dos melhores hospitais de São Paulo e passasse a ser tratada pelos médicos cubanos.
Seria uma ótima ideia para ela saber, até porque nós sabemos que esses médicos cubanos não estudam oncologia, não entendem nada de raio-x, de imagem, e tem 50% a menos da carga horária dos estudantes dos médicos brasileiros. Então, são médicos, nós vamos formar dois tipos de saúde, uma saúde para quem pode pagar um plano de saúde, para quem pode pagar uma saúde particular, vai para o médico brasileiro que é capacitado. Aí as pessoas que não podem pagar, que dos PSF, eles vão ficar à mercê desses médicos que nem português sabem. Então, eu acho isso um absurdo, a gente não é contra vir médicos para o Brasil, eu acho que tem que vir, o Brasil é um país democrático, mas passar pelo revalida. Passar pela prova, que é uma prova fácil, que foi aplicada a aluno do 9º ano da Universidade do Ceará, e quase 90%, no 9º semestre, e quase 90% passou nessa prova. E quando os médicos que vêm de fora fazem, eles não chegam a 10%. E o que é mais interessante desses médicos é que eles não podem, os que vêm da Bolívia e da Argentina, eles se formam lá, mas eles não podem exercer a profissão lá. Então, a gente também junta a Vossa Excelência para cobrar de esses médicos não vir ser um revalida. Agradeço a parte, doutora Silvana. Deputado Vasques, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência, e eu fiquei assim muito constrangida escutando o pronunciamento da nossa presidenta Dilma, fiquei decepcionada mesmo, porque, deputado, eu vejo nisso, inclusive, a história de dizer vamos fazer um plebiscito para fazer uma constituinte, desviando o foco completamente, vamos fazer um plebiscito para saber o que a população quer, não botar para essas mesmas pessoas que a população visivelmente não está satisfeita com a atuação, não está representando a população, deixou bem claro que é um movimento apartidário, então está havendo um desvio de foco. A presidente Dilma parece não ter escutado, nenhum assessor seu viu a nossa manifestação aqui contra esses médicos cubanos. Foi provado por A e mais B que não tem nenhum sentido. Os estudantes de medicina estão se mobilizando, os médicos, e essa Casa Legislativa já tinha se engajado e estará engajada amanhã num grande movimento contrário ao posicionamento da presidente Dilma, que eu acho que, de verdade, todo o pronunciamento dela não me contemplou, e eu tenho certeza que não contemplou a população. Eu não fiquei satisfeito com aquele pronunciamento. Deputada Helena. Deputado, Muito obrigado, deputada. Deputado Vasco Landim, parabenizá-lo por trazer esse tema, o tema da ordem do dia do Brasil, e o Ceará não pode estar de fora, e parabenizá-lo porque, a nível de Ceará, deputado Vasco, muitas coisas que a gente trouxe a essa tribuna, e tenho certeza que Vossa Excelência acataria essas falas, né? É por isso que as manifestações estão nas ruas. E aí, deputado Ferreira Aragão, cadê as respostas dos kits sanitários? Dinheiro público que foi para o ar. Cadê a resposta dos consignados? Que os servidores públicos estão ao aguardo dessas respostas, e é por isso que a população está indignada, está nas ruas, porque pede essas respostas. A corrupção, né, no nosso estado do Ceará, toda hora gestores livres, impunes, e é por isso que o povo está nas ruas. Então, eu queria parabenizá-lo, trazer esse assunto da saúde pública, assunto da educação, que é por isso e muito mais. Nós somos um dos que pagamos mais impostos, um dos países que temos uma carga tributária elevada, e nós não estamos vendo esse retorno na nossa cidade, nem no nosso estado. Muito obrigado, deputado. Eu agradeço a Vossa Excelência. Meu caro Ferreira. Deputado Vasques, o brasileiro tem 3 problemas, né? Corrupção, preguiça e incompetência. O problema do brasileiro são 3 tipos de doenças. Estamos falando de medicina aqui, são 3 tipos de doenças. É preguiça, incompetência e ladroagem. O que é que nós temos que fazer? Um médico brasileiro, se for para a Inglaterra, será que ele entraria com tanta facilidade? Nós precisamos, por exemplo, valorizar, e os governantes têm que aprender isso. Sabe, o governante tem que ser mais humanitário, tem que ser mais chegado ao povo. Do que nos interessa uma praça linda, se o posto de saúde vizinho àquela praça não tem remédio, não tem médico, não tem nem enfermeiro para tirar a pressão. Então o povo está interessado em saúde, está interessado em educação, está interessado em geração de emprego para quem quer trabalhar. Apesar de a gente ter formado um bocado de preguiçoso nesse país, nos últimos tempos. Nós temos que dar uma virada nisso. E eu sou... Deputado, eu já lhe dei 4 minutos pela relevância do debate. Agora eu preciso que Vossa Excelência conclua. Extremamente generoso, e para não abusar dessa sua generosidade, senhor presidente, eu quero agradecer
e encerrar o nosso pronunciamento, mas fazendo aqui somente uma perguntazinha básica. Como andam as nossas santas casas, que estão praticamente todas a fechar as suas portas? E isso, certamente, é diminuição do número de leitos e do número de atendimentos. Muito obrigado, senhor presidente.